Estamos iniciando mais uma sessão Max Weil de Medicina Crítica e hoje temos a alegria de contar com o professor Dr. Antônio Luiz Eiras Falcão, mais conhecido como Falcão. Dr. Falcão é professor e livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas, a Unicamp. Ele também é um dos responsáveis pela UTI do Hospital de Clínicas da Unicamp. Ele tem uma vasta experiência em medicina intensiva. Ele tem muito interesse na área de neurologia e de pacientes neurocríticos, e, além de tudo isso, ele ainda é o diretor executivo atualmente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da AMIB. Muito bem. Bom, Dr. Falcão vai nos apresentar aqui alguns aspectos sobre a encefalopatia no cenário da Covid-19. Todos nós que estamos trabalhando com pacientes com Covid-19, temos nos deparado aí com algumas condições neurológicas e que muito peculiares e que, por vezes, a gente fica sem saber muito bem como enfrentar e como fazer a gestão desses pacientes. Talvez por alterações neurológicas da Covid. Vocês sabem que um dos sintomas mais prevalentes da Covid é a questão do olfato e do paladar, e isso já indica que tem aí um comprometimento neurológico, e muitas vezes também os pacientes mais graves e que ficam internados por longo tempo, evidentemente acabam tendo questões relacionadas, pode ser a delírio, pode ser relacionadas às drogas depressoras que a gente acaba utilizando, mas muitas vezes a gente se depara aí quando o paciente melhora, etc., ele fica com algumas alterações neurológicas e cognitivas, e muitas vezes, inclusive, com alguma expressão de imagem e de lesão mesmo no sistema nervoso central. Enfim, é um tema um pouco que veio que veio trazido aqui pela pandemia, pela Covid, e o Falcão certamente vai poder nos ajudar um pouco a compreender um pouco melhor essa questão. Muito bem, Falcão, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. Obrigado, Marcelo, obrigado, Rosa. A gente sabe que nessas reuniões aí o que vale ouro é a discussão. Se for aula pura, a gente tem em qualquer lugar aí. Então, eu fiz aqui uma sequência, fazendo um substrato, né, sem dúvida nenhuma, fazendo um embasamento teórico de complicações neurológicas, né, com foco em encefalopatia e com foco em delírio. E, a partir daí, a gente vai trocar ideia. Esse é o ouro da nossa reunião e de escutar os colegas, você e a Rosa, em relação a esse ponto. Então, eu vou falar de complicações neurológicas, mas vou fazer um foco em encefalopatia. Encefalopatia é uma alteração do nível de consciência, do conteúdo, de instalação aguda, horas, dias, talvez semanas, variando entre delírio, torpor e coma. Então, uma alteração. E são várias etiologias que podem afetar. Nós vamos ver para frente, são várias, como vocês estão vendo aqui. Hipóxia, sepse, a gente vai discutir isso. Insuficiência renal, insuficiência hepática, medicação, eletrolítico, assim vai. E alterações estruturais, até estado de mal epilético não convulsivo. A Rosa anda chamando atenção bastante para isso. Até motivou eu convidar um residente, um R4, para a gente começar a fazer um estudo prospectivo em relação a esse fato. Mas foi até motivação da Rosa. Então, o primeiro momento, pessoal, que a gente viu que o SARS, que o coronavírus pode afetar o cérebro, a primeira vez, né? Estava longe da gente, né? Lá o MERS, né? Então, a gente viu que existia a possibilidade do envolvimento, né,
do vírus, do coronavírus do sistema nervoso central. Estava longe da gente. Então, a gente atuava assim como curiosidade e estudava como intensivista em neurologia. Muito bem. O primeiro trabalho que a gente leu, que a gente começou a ficar interessado, prestando atenção, a gente era curioso, mas o primeiro que a gente leu foi aqui, 15 de fevereiro de 2020. Essa data, Marcelo, ela impacta, principalmente você, da comissão da Comissão de Defesa. Enquanto a gente estava lendo aí características clínicas do Covid, Marcelo, no dia 15 de fevereiro, desde o dia 2 de janeiro, a gente estava lutando pela consulta pública RDC da Anvisa. Estava terminando nesse dia 15 a 18, um desses 2 dias. Então, a gente começou 2020 brigando pela RDC 7, pela manutenção. Olha que interessante. E a gente já estava todo feliz que a gente ia resolver esse problema aqui em fevereiro, principalmente vocês da Comissão de Defesa e eu da diretoria executiva da MIB. E quando a gente achou que a coisa ia ficar boa, começaram a aparecer os primeiros casos aqui no Brasil, notadamente no estado de São Paulo. E a gente, analisando as características clínicas, quando a gente começou a ver, a gente começou a aprender. Então, a gente via, presta atenção, paciente com leucocitose, o maior número de leucócitos morre mais do que os que têm menor. Então, a gente começou a ver linfopenia, a alteração da ureia, a alteração da creatinina, o dedímero alto, não é verdade? O número elevado de neutrófilos, a gente via isso tudo pulmão. E o cérebro, na nossa cabeça, ele era um secundário. A hipóxia, hipercarbia, hipocarbia, disnatremia, alteração renal, diureia, creatinina, provocando encefalopatia. Aí, já nos primeiros casos, eu lembro bem que foi 11 de março, ou 12 de março, foi decretada a pandemia. E aí a gente começou a montar as UTIs, como a Rosa falou, e os primeiros casos começaram a chegar, todo mundo lembra disso, a gente lembra em detalhes os primeiros pacientes entrando nas primeiras vagas de UTI, e as coisas começaram. Eu lembro de um primeiro paciente em estado de mal epilético, a gente não sabia era estado de mal e pegou Covid, ou era Covid estado de mal. O fato que a gente não pode deixar de lembrar, dentro do nosso paciente, que o cérebro pode ser afetado secundariamente por problemas hemodinâmicos ou hemogasométricos. Isso é um fato. Isso aí é um fato. Então, dando sequência, nós montamos essa agenda para o dia de hoje. Nós faremos uma discussão destacando o impacto no sistema nervoso central da infecção pelo SARS-CoV-2. Também discutiremos que a compreensão dos potenciais mecanismos da lesão neurológica pode orientar o objetivo terapêutico. Vamos falar de manifestação do sistema nervoso central, como o Marcelo falou, desde a anosmia, ageusia, isso já não precisa falar, obviamente, até a doença isquêmica, hemorrágica e delírio. E vamos dar um foco especial no delírio. É impossível esgotar o assunto de manifestação neurológica. Eu seria um chato fazendo uma apresentação e uma discussão. Então, eu foquei em delírio. Quais são as propostas fisiopatológicas do SARS-CoV-2 e sistema nervoso central e periférico? O receptor da enzima conversora da angiotensina 2 pode ser um mediador do dano neuronal relacionado ao SARS-CoV-2. O outro problema, então, seria um efeito do vírus chegando no sistema nervoso central, como nós vimos, iremos ver. O aumento dos níveis séricos de citocinas pode ser um mecanismo com quebra da barreira hematoencefálica, veremos. E o SARS-CoV-2 é um vírus vasculotrópico e neurotrópico. Então, são propostas aí fisiopatológicas. Muito bem. O que estamos vendo aqui já é um trabalho no JAMA Neurology de manifestação neurológica. Nesse
trabalho, nesta corte retrospectiva de 214 pacientes com Covid. Olha que interessante. Os sintomas neurológicos foram observados em 36% dos pacientes, sendo que os mais graves em 45,5%, quase 50%. A gravidade foi de acordo com o quadro respiratório, não com o quadro neurológico. Inclui eventos cerebrovasculares, distúrbio de consciência, miopatia, como estamos vendo aqui na tabela. Então, geral 36, no quadro respiratório mais grave 45. Vamos olhar aqui, ó. Alteração do nível de consciência no quadro respiratório mais grave 14 vezes 4. Esse é o paciente que foi mais tempo na UTI, mais analgosedação, mais bloqueador neuromuscular. Acidente vascular cerebral, tá vendo? Mais frequente também. Neuropatia periférica, como vocês estão vendo aqui, e miopatia. A manifestação do sistema nervoso periférico é que também pode explicar o maior tempo de internação desses pacientes. Então, já estamos vendo aqui quão frequente é a manifestação neurológica. E dessas, nesse estudo aqui publicado no New England, um estudo clássico agora, a gente chama de clássico, apesar de pouco tempo, mas foi muito bem desenhado, foi relatadas as características neurológicas nesta série, foi um estudo observacional prospectivo de 58 pacientes internados em 2 hospitais de Estrasburgo. É um trabalho rápido, ó, março e abril. Vejam aqui que nós temos aqui os pacientes em ventilação mecânica, são 58 pacientes, tá? Sedação, estava em anal sedação. Olha aqui o que a Rosa já comentou. O achado positivo para CAN-SU foi 65% dos pacientes tiveram delírio, né? Só a título de curiosidade, os poucos pacientes que se conseguiu colher líquor, a presença no RT-PCR foi negativo nesse grupo de pacientes. Então, CAN é positivo. Então, é o que a gente está vendo aí. Agora, um pouco, um embasamento mais em relação ao neurotrópico, né, e vasculotrópico. Aqui nós estamos vendo uma biópsia de tecido frontal, aqui célula endotelial, membrana basal, hemácias. E o que a gente viu aqui, onde tem setinha, é a representação viral. O que a gente viu? Que foi relatada a presença nesse trabalho de vírus em células endoteliais e neurais no tecido do lobo frontal obtido no exame pós-mortem de um paciente infectado com o SARS-CoV-2. Só para corroborar o que eu estou falando, aqui em outro trabalho, vocês estão vendo também a presença do SARS-CoV-2 no pulmão, na faringe e no cérebro, aqui no cérebro. Então, o SARS-CoV-2 infecta preferencialmente as células do trato respiratório, fato, mas pode ter afinidade direta para outros órgãos além do pulmão. Nesse trabalho foi apresentado dados de uma série de 27 autópsias de pacientes que mostraram SARS-CoV-2 em diferentes órgãos, como foi mostrado. Então, esses estudos foram bastante interessantes e vale a pena serem lidos. Eu vou disponibilizar essa aula e também esses artigos que eu estou reproduzindo aqui. É importante a gente relatar alguns trabalhos com autores brasileiros. Esse Complicações Neurológicas do Covid foi uma revisão sistemática. Eu gostaria também, em 2020, olha, a alteração cerebrovascular pode evoluir para encefalopatia até em 6%, encefalopatia hipóxica 10%, Guillain-Barré foi raro, mas nós temos. Anosmia, como o Marcelo comentou, extremamente comum, podendo chegar a 90%, aqui são as referências. Mialgia, a gente sabe, extremamente frequente, até 60%, 50%, cefaleia. Então, ele faz uma revisão dos principais sintomas, e é onde a gente quer chegar. Esse trabalho também do grupo foi um estudo prospectivo, não foi uma análise prospectiva de um hospital de clínicas de São Paulo,
desse grupo dos motivos pelo qual o grupo foi avaliar o paciente com Covid, lá no Instituto Central. Vejam aqui, 43%, o motivo da interconsulta foi encefalopatia. Crise convulsiva, 12%, doença neuromuscular, 7%, doença cerebrovascular, 19%. Veja bem as principais causas aí, mas quase 50% encefalopatia. Portanto, o delírio está nesse grupo. Ele pode estar nesse grupo desses 40%, 65%, como visto aqui pelo estudo francês, pode ser por delírio. Então, vamos falar um pouco do delírio, vamos definir um pouco mais o delírio. Delírio e encefalopatia em pacientes. Vamos analisar essa corte da Julie Helms sobre o delírio e qual é o impacto do delírio. 150 pacientes, 118 tinham exame neurológico anormal ou delírio. Desse grupo, CAM positivo, 97 de 100, do total acabou ficando 118 de 140, dando 84% mais ou menos. Vejam bem por que é importante a nossa conversa hoje. Olha os impactos. Do grupo de delírio, a mediana de duração de dias de ventilação mecânica foi 14, sem delírio foi 9. A gente sabe disso, só que agora estamos vendo os dados. Quando o tempo de internação é estatisticamente significante, quando a gente vê o tempo de internação, também o paciente fica mais tempo internado. Nós sabemos disso, mas agora que estamos vendo são os dados. A mediana de 15 contra 10 aqui do grupo sem delírio. A mortalidade, a gente sabe que esse desfecho é muito difícil de se analisar, mas no caso, devido ao número de 22, ela não foi estatisticamente significante. E só no dado aqui, tá, pessoal? O Propofol, houve uma diferença no pacientes com delírio, eles estavam mais sobre analgosedação, principalmente sedação, do que o grupo não delírio. Estão vendo aqui, usaram fentanil e Propofol. Portanto, ter delírio, mais tempo internado, mais tempo de ventilação, mais PAV, mais sepse e tudo mais. Então, o que é delírio, então? Vamos ver se a gente dá para fazer alguma coisa com delírio. É uma perturbação da consciência e da cognição que se desenvolve num curto período, horas a dias, como eu falei da encefalopatia. É praticamente definição de encefalopatia. E apresenta curso flutuante. Em princípio, todo paciente admitido no hospital com COVID deve ser considerado de alto risco para desenvolvimento de delírio. E a prevenção deve ser otimizada. Aí que entra discussão bastante interessante. Os fatores predisponentes, idade avançada, demência, doença de Parkinson, imobilização, nós sabemos dessa importância, déficit visual auditivo, desnutrição, desidratação, uso de múltiplas drogas, alcoolismo, e eu coloquei a interseção, porque isso pode haver uma combinação desses fatores, por isso que eu fiz essa interseção. Posso ter paciente acima de 18 anos, com déficit visual, com desidratado, com sepse, e assim vai. Com uso de drogas, né? Com uso de droga, com doença de Parkinson, e assim vai. Então, esse é o grupo de paciente predisposto, né? E o que precipita, né? Uso de hipnótico, opiáceo, drogas anticolinérgicas, infecção, abstinência alcoólica, uma combinação de fatores que acontecem hoje na nossa UTI, sepse, choque, hipóxia, submetabólicos, dor, privação de sono, são dados extremamente importantes que podem precipitar o paciente com delírio, onde estaria o foco aí na prevenção. A gente faz isso todo dia, os residentes fazem isso todo dia, em muitos hospitais é a enfermeira, outros hospitais a físio, mas é muito rápido de se fazer o CAN-SU, muito rápido. A gente pergunta sempre, não vou ficar... Alguém variou o RAS de ontem para hoje? Sim, variou. Segue a seta.
checa o Save a Heart, errou mais do que 2, faz as perguntas, pedra, peixe, peso, e pode pegar o prego com martelo muito rápido, a gente já viu isso, errou mais do que 1, é delírio. Se está acima de 0, delírio hiperativo, está abaixo de 0, delírio hipoativo. Então, se for necessário, a gente discute isso no final. Obviamente, isso deve ser feito 2, 3 vezes por dia. Ele pode estar com delírio cedo, e à tarde pode estar sem delírio, e pode voltar a estar com delírio à noite. Muito bem. Existem aí pelo protocolo NICE, inúmeras discussões de prevenção, diagnóstico e tratamento do delírio. Essa publicação, que também eu vou passar para a Rosa, ela cobre o diagnóstico e o tratamento do delírio, discute identificação de pessoas com risco de desenvolver, estamos falando de delírio. A prevenção e tratamento tem como objetivo melhorar o diagnóstico e reduzir o tempo de internação. Acabamos de discutir isso aí. Isso é um problema do dia a dia. Isso é um problema do dia a dia. Muito bem. Então, a prevenção, de uma maneira simples, é o controle dos distúrbios associados, tratar a doença básica, controle de fatores iatrogênicos, uso de sedativos, opioides, dentro do possível, e controle de fatores ambientais. Eu simplifiquei aí. A lista é grande, está lá, todo mundo sabe. Restrição prolongada, imobilização, sono, isso é um problemaço, barulho na UTI, barulho, né? Muito bem. Então, quando a gente está com o nosso paciente na enfermaria, por outros motivos, a família fica perto, ajuda muito. Se o paciente com Covid, tudo muda, a família fica longe, certo? A família fica longe. No doente sedado, se a gente vai para cima do paciente, que a gente vai fazer analgosedação, aqui está essa publicação, ela chama atenção. O que eu quero do meu doente, em todas as fases, pré-prona, prona, pós-prona, se possível, eu quero ele calmo, confortável, cooperativo, comunicativo. Então, esse aqui são os objetivos, é um dos quadros dessa publicação. Ele discute o problema de dose errada, o problema de um oversedation ou undersedation. Eu preciso ter o paciente confortável, controle da dor, fazer ansiólise, eu tenho que permitir uma sincronia, eu quero uma sincronia de ventilação mecânica, isso é um checklist diário, eu tenho que evitar bloqueador neuromuscular, nós temos várias discussões nesse sentido, devolver o padrão normal do sono desse paciente. Essa deve ser uma meta diária, quando a gente faz analgosedação. É um huddle diário para esse foco, se a gente quiser mudar alguma coisa. Senão, fica difícil. Eu gostaria de passar para vocês aí uma proposta. Outro dado, o delírio que a gente mais vê dentro do nosso paciente com encefalopatia, existe a dúvida, essa confusão mental ou essa sonolência excessiva, esse paciente não acorda, pode ser estado de mal, epilético não convulsivo? Pode. Pode ser uma infecção cerebrosa central? Pode. Pode ser uma meningite, meningoencefalite? Pode. O paciente está com delírio hiperativo. Quais são as propostas que a gente tem? Isso aqui é uma proposta que, basicamente, a gente já faz. A melatonina a gente não usa, poderia usar a melatonina, ou drogas que atuem no receptor de melatonina, já tem aí no mercado, não no nosso, mas parece que nos Estados Unidos tem. Dose baixa, todo dia, às 18 horas. Tem gente já usando. Alfa-2 agonista, o paciente está agitado, esse paciente está agitado, não está acordando, está difícil de fazer o teste de respiração espontânea, então a gente pode usar a dexmedetomidina ou a clonidina. Eu vou mostrar para vocês a dose que a gente usa, se for de interesse de vocês, na discussão, como é que a gente faz com a dexmedetomidina. Pode estar chegando a 0,5 micrograma quilo-hora, como é que a gente está fazendo com as doses, como é que a gente dança com dose mínima e máxima.
Não adiantou, a gente pode ir para os agentes antipsicóticos, né? Ou de primeira geração, chamados típicos, ou de segunda geração, atípicos. Um atua mais sobre o receptor dopaminérgico e outro é menos sobre o receptor dopaminérgico, atuando mais sobre H1, sobre alfa-1 e efeito colinérgico, que como é que a gente está usando isso? Se a gente usa muito antipsicótico, ele pode ter, pelo bloqueio dopaminérgico, síndrome extrapiramidal, e nesse caso você pode usar a mentadina, que é um agente agonista. Então a gente usa aqui o antagonista dopaminérgico. Se isso acontecer, você pode usar o agonista como a mentadina. Então, uma das propostas, quando a gente decide usar o antipsicótico, usar a quetiapina. Tem aí sugestões de usar 100 miligramas à noite. Isso permite um sono melhor, e 50 miligramas cedo. Existe a quetiapina, é um antipsicótico de segunda geração, atua menos sobre dopaminérgico e atua mais sobre colinérgico e H1, e menos sobre alfa-1. O haloperidol é mais sobre o receptor dopaminérgico, aí o intramuscular, o off-label intravenoso, atenção em relação ao prolongamento QT. Clorpromazina, também de primeira geração, clorpromazina, 25 miligramas endovenoso, pode ser, a gente vai discutir isso, vou mostrar para vocês. E o último, dexmedetomidina, para o delírio, tudo isso para o delírio hiperativo, que nós vamos discutir. Então, nós temos o nosso paciente com encefalopatia, ele está com delírio. Olha que interessante. O nosso paciente tem delírio. Então, tem dois caminhos. Esse caminho aqui, ele é paralelo a esse. Esse, eu tenho que cuidar do delírio. Eu tenho que checar a hidratação, evitar contenção, evitar restringir o paciente, mobilizar o paciente, reduzir barulho, tudo isso a gente tenta. Orientação, não é isso? Orientação, controle da dor, tentar tratar a condição basal. Isso é um fato. Se você conseguiu melhorar por A, B ou C, nós temos um paciente recente que estava com muita agitação, tiraram foto, mandaram para a gente internamente, obviamente. Quando sentou o paciente, aí o paciente acalmou. Então, foi, como é que vocês conseguiram? Sentamos. O paciente foi sentado, fizeram uma manobra em ventilação. Na hora que sentou, o paciente melhorou. Se o paciente com tudo isso não resolve, tá certo? Ele está muito agitado, em baixa dose de neuroléptico. O antipsicótico, a mesma coisa. Faz o haloperidol. Porque o haloperidol é o antipsicótico que mais ação tem sobre o D2. Então, rapidamente, ele diminui esse efeito de agitação. É o que mais tem, por isso que é o mais usado. Paralelamente, é o que foi comentado hoje. O paciente está muito agitado, está checando, você vem para cá, checa o laboratório do paciente e pergunta, ele tem alguma droga? Ele está tomando benzodiazepínico, vamos tirar. Segue. Ele tem algum sinal focal? Tem sim. Estabiliza e vamos para tomo. Ele tem sinal focal? Tem droga? Não tem. Ele está com infecção? Sim, está com infecção. Então, vamos fazer protocolo de sepsis. Então, vamos colher cultura aí, tudo, e vocês sabem bem. Vem para cá. Ele tem suspeita de infecção do nervoso central? Ele tem rigidez de nuca? Tem suspeita? Vamos colher o líquor, fazer punção e tratar como meningite, meningoencefalite. Não tem nada disso, isso paralela a isso. Não tem nada disso, checa tóxico metabólico, checa tóxico metabólico, incluindo o eletroencefalograma. Aqui, pessoal, gostaria de fazer uma menção especial, não está aqui, a tiamina. A gente está vendo aí relatos e trabalhos mostrando que mais de 50% dos pacientes COVID em ventilação têm atividade diminuída de tiamina. Ela não pode ser dosada, mas tem dados indiretos mostrando tiamina. Então, além do folato, tireoide, tiamina. Se o paciente melhorou, ok, então você
evolui para o TRE, para desmame, independente de qualquer coisa. Já ok. Se não, reveja tudo. É isso que nós vamos discutir hoje aqui no nosso bate-papo. Muito bem. Então, revisando o que pode acontecer com o vírus no sistema nervoso central e periférico. Está aqui a replicação. O vírus pode provocar uma tempestade de citocina, quebrar a barreira encefálica, e isso, por si só, pode ser, isso é causa de encefalopatia, isso acaba elevando um distúrbio da atividade bioelétrica cerebral, o mais comum encontrado, conversando com os estudiosos do eletroencefalograma, é onda lenta difusa, dos raros casos que é feito eletroencefalo. Ou, tem um dado importante que eu vou passar para vocês, ou o aumento da atividade de procoagulante provocando AVC isquêmico ou hemorrágico, ou uma ação direta do vírus, como a gente viu, sobre a célula e sobre o capilar. É um dado interessante que algumas manifestações neurológicas elas podem ocorrer sem ter qualquer sintoma respiratório. Existe um timeline, não tive tempo de mostrar, porque senão a aula fica chata. Do início do sintoma de anosmia, ageusia, o tempo vai passando, quais são as possibilidades? Então, ageusia, aneusia, mialgia, acidente vascular cerebral isquêmico, acidente vascular encefálico, trombose basilar como isquêmico, e aí vem o respiratório, e junto com o respiratório tem várias alterações pós-respiratório, depois que o paciente vai de alta, que não é o objetivo da aula de hoje, no pós o paciente também pode ter alteração neurológica. Concluindo, meus amigos, ampla variedade de complicações neurológicas relatadas em associação à COVID, como acidente vascular cerebral, isquêmico, hemorrágica, convulsão, encefalopatia e delírio como destaque. Sugere efeitos de tropismo, efeitos indiretos por lesão de outros sistemas orgânicos, e não pode esquecer de causas secundárias provocando lesão neurológica secundária, como sepse, hipotensão, hipóxia, hipercarbia, hipernatremia em destaque, falência renal, falência hepática, né? O fato que eu já discuti com a Rosa hoje é que nós temos uma subnotificação de manifestação neurológica no contexto da síndrome respiratória aguda grave, porque nós temos o paciente analgo-sedação e a dificuldade de a gente fazer a avaliação neurológica mais pormenorizada. Agradeço como membro da MIB, agradeço o convite para participar desse momento bastante bacana aí com a Rosa, com o Marcelo e com vocês todos. Obrigado, Rosa. Muito bom, Falcão. Obrigada, muito Falcão. Bem. Muito bom. Falcão fez uma apresentação muito interessante, muito pragmática, né? Porque realmente são as situações que a gente vem enfrentando aí. Realmente, o Covid, a gente teve várias, quer dizer, realmente é muito multifatorial. Esses pacientes mais graves, realmente, eles têm vários fatores, né? Eles têm mobilização, analgesia, sedação, bloqueio, corticoide, enfim, distúrbios eletrolíticos, pode ter distúrbios dos gases, né? Enfim, é muita coisa junto, né? Para a gente trabalhar, né? Mas o fato é que tem alguns pacientes que são realmente desafiadores, né? Nós tivemos um paciente, acho que o pessoal do Litoral Norte aí deve estar acompanhando, nós tivemos um paciente que ficou internado em ventilação mecânica, tracostomizado, acho que mais de 5 ou 6 semanas, por aí, que era inclusive um colega nosso, né? Depois acabou tendo alta, saiu da UTI, saiu do hospital, mas
com alterações de delírio cognitivas muito difíceis, né, para a gente conseguir enfrentar. Agora, nem sei como é que ele está, o pessoal acho que tem feito um acompanhamento, tem notícias dele, parece que ele já vinha se recuperando alguma coisa, mas realmente difícil, muito difícil. Falcão, maravilhoso, você pragmático é redundância, você além de um excelente profissional e didata, você é extremamente pragmático. A questão, vamos voltar à questão, o doente está agitado, ele tem que ser acalmado, sedado. Você trouxe aí um diapositivo interessante de sugestões para a sedação, mas trouxe o que eu tenho, como você já disse, eu tenho buzinado no teu ouvido também a questão da manifestação de convulsão, seja ela detectada clinicamente ou, por vezes, aí num eletroencefalo fortuito. A minha pergunta é, se a gente sabe que esse paciente pode ter, eu sei, parece que esse percentual é muito pequeno, mas pode ter manifestações de descargas, etc., no eletroencefalo, usar neuroléptico, mesmo que sejam neurolépticos mais modernos. Isso acaba melhorando uma coisa e piorando, numa eventual situação assim, a gente não ia estar, não pode estar atuando contrariamente. Eu tenho um pouco, a gente usa muito, né, a quetiapina, a risperidona, o próprio Aldol. Tem uma perguntinha aí que já vai chegar para você, mas é a dúvida, né? Como é que a gente vai fazer? Vamos juntar os dois, um pouco de dexmedetomidina? Como é que você tem feito isso? Isso. Tem esquecido da eventual possibilidade de crise nesse doente? Sim, sim. Ô, Rosa, está vendo aí esse slide? Estou. Esse slide, a gente está vendo aqui, ó. 12%. Aqui, ó, 17% aqui, está vendo? Aqui está um 12. pouco ruim, aqui outros. 17%. Tá. Isso, Rosa, é o paciente que estava em crise convulsiva. A primeira pergunta sua. Esse é o paciente que estava em crise convulsiva? Vamos ver essa aqui, ó. É o paciente que estava em crise. Então, é assim, número 1, o paciente está agitado, você consegue fazer a avaliação, consegue fazer o CAN-SU, então esse paciente não está em crise convulsiva. Em princípio, ele não está em crise. Você consegue avaliar esse paciente e montar uma fisiopatologia. Você fala, eu queria... Essa discussão é tão boa que 1 hora é pouco. O grupo que eu mais penso que pode ser um estado de mal não convulsivo, Rosa, é o grupo do delírio hipoativo. Rosa, você tem que fazer um esforço desse paciente. O mais comum, Rosa, é só para você, o mais comum nesse contexto nosso, mais de 80%, vi estatística de 87% é hiperativo. É o mais comum, né? E a gente sabe disso. E o hipoativo, o paciente que não acorda, é assim, ó, tirou a sedação, analgosedação, você deu 4 meias-vidas do medicamento. Vamos lá, ele está com midazolam, fentanil, hospital, hoje o midazolam está em falta, a gente está usando propofol, ou está propofol com ramifentanil, não importa. Dá 4 meias-vidas. Se o midazolam tem de 2 a 6, 4 vezes 4, 16, ele tem que estar acordando. Se o fentanil eu fizer também aí com 3 horas, 3 vezes 4, 12, ele tem que estar acordando. Se o paciente não acorda, você fala, ele não acordou, tem 2 caminhos. Ele está em encefalopatia, tem 2 caminhos. Bioelétrico ou metabólico, desculpa, 3. Bioelétrico, metabólico ou orgânico. Esse paciente, primeira coisa, leva para tomografia. Leva para tomografia. Eu vou contar um caso para vocês, de uma cidade próxima aqui de Campinas, da Grande Campinas. O paciente não acordou, médico.
teve Covid, saiu, Rosa, saiu. Ele entrou para o TRE, não acordava. Delírio hipoativo, ele não acordava. Fizemos isso. Tóxico metabólico, bioelétrico, ele está em estado de mal? Vamos para tomo. Na tomo e na angiotomo, trombose de basilar. Ele teve trombose basilar e ele caminhou aí para o cuidado paliativo. Nós tivemos outro que teve trombose basilar após. Então, esse é um caso. Então, toda a situação nossa de delírios hipoativos, então, avaliação neurológica, tomografia, eletroencefalo, tenta fazer um eletroencefalo. Aí responde a tua pergunta. Quando o cara convulsionou, você vai tratar a convulsão. Se ele era convulsivo antes, ele tinha epilepsia, ele vai continuar, vai reconciliar o medicamento do paciente. É fácil. Então, patriar para o teu serviço, para não ser um monte de eletroencefalo, que vai ser um problemaço, seleciona o eletroencefalo para os pacientes que não despertam. Certo? Pronto, triou um canto, já ajudou. Já nos ajudou. O outro problema que eu quero conversar com vocês também, eu posso mostrar para vocês a nossa sugestão já que quase 90% no acima de 85% imperativo, então a gente criou um sistema, a gente estava tirando a analgoxidação e o que a gente via era o delírio hiperativo. Então, posso mostrar para vocês aí como é que a gente tem feito. Olha aqui, Rosa, olha Câncio, nesse trabalho aqui do grupo francês. 70% com Câncio lá em Estrasburgo, né? Com 58 pacientes. Né? Isso todo mundo sabe, se tem delírio, a gente vai ficar mais tempo internado. Então, eu vou mostrar, a partir do momento que vocês quiserem, uma das nossas propostas que vai mudando um pouco. Nós não temos quetiapina aqui, mas o que a gente usa? Não tem quetiapina no sistema privado, público, mas eu posso apresentar para vocês aí. Tá à mão? Tem alguma pergunta, você falou? Tem. De alguém? Tem no chat o nosso colega Zé Maurício, que é o nosso colega intensivista, também cirurgião de tórax, lá em São José. Ele Maravilha. quer que você fale um pouquinho da sua experiência com o aldol endovenoso, exatamente porque você mesmo mencionou, é off-label, tem sempre essa questão. Quando o paciente está com delírio hiperativo, uma coisa importante, Rosa, nós estamos dando preferência para, se possível, por sonda nasentérica. Motivo, bomba de infusão, equipos, aumento, bomba de infusão a mais, aumenta o NAS, aumenta o trabalho da enfermagem, o Nurse Active Score. Então, se possível, já coloca por sonda, senão vai ser mais uma bombinha, mais equipo, e a gente já está com falta de bomba e equipos no mercado. Não sei vocês aí, o Hospital Rico, não sei como é que está. Então, aqui, vamos olhar a sua pergunta, João Maurício. O aldol, eu deixei escrito aqui, ó que bacana, eu vou passar isso para vocês, tá? Olha a data que foi atualizado, 22/3/2001. Essa aqui a gente passou para todo o hospital e todo o interior de São Paulo. Nem passou aí, rodou pelo Brasil afora. Olha aqui, ó. Se o paciente está em delírio, veja que tem que ser o haloperidol. O haloperidol, ele vai no receptor D2, ele é dopaminérgico. Os de segunda geração, eles têm pouco efeito dopaminérgico. Quando tem efeito antidopaminérgico, você acaba com o efeito de agitação. Os outros têm pouco efeito dopaminérgico, tem mais alfa-1, H1, M1 e pouco efeito contaginético, como a quetiapina. Se a quetiapina você dá, vai demorar um pouquinho, certo? O aldol não, já vai na hora bloqueando os receptores dopaminérgicos. Por isso que nós colocamos aqui, ó, aldol, solução injetável, 5 mg por ml. Dose,
2,5 a 5 miligramas. As doses devem ser administradas a cada 6 horas. A via endovenosa é off-label. Em caso de utilização desta via, deve-se monitorar o eletro pelo risco de prolongamento do QT. Mas pode ser usado off-label. Na enfermaria, usa intramuscular, mas pode usar sem problema. Olha aqui para cima. Você pode usar o Aldol, você pode fazer, olha, comprimido de olanzapina 10 miligramas, uma vez ao dia. Você pode dar comprimido de risperidona, 1 miligrama, aqui, ó, 1 de 12 em 12, podendo aumentar a dose até a 0,5 a cada 2, 3 dias. Dose máxima aqui, ó. Olanzapina, 20 miligramas, risperidona. Já pode, quando você faz o Aldol, a nossa proposta é que você já inicie risperidona por sonda, concomitante, para não ficar usando muito solução injetável. No entanto, você pode não usar isso aqui dentro daquela... Deixa eu mostrar para vocês. Dentro dessa proposta aqui, esse gráfico está no up-to-date, que eu gostei muito. Enquanto trata, você checa. Então, essa dose aqui, você pode fazer e chegar aqui e não fazer haloperidol. Isso é uma proposta. É uma proposta. Você pode chegar aqui e fazer dexmedetomidina, naquela dose que eu falei, ó, a mínima. Olha como é que nós fazemos. Ó, a apresentação comercial, 200 microgramas por 2 ml. Toda prescrição tem que ser padrão, ninguém pode fazer prescrição da cabeça, ela tem que ter isso para o nosso controle, vocês vão ver aqui, ó. Então, a dose mínima 0,2 microgramas por quilo-hora, a dose máxima 0,7. Se você fizer na diluição padrão, para quem tem 70 quilos, você vai estar dando 0,2, 4 ml hora, 0,7, 12 ml hora. Se o cara tem mais quilo, para cada 10 quilos acima de 70, você aumenta 1 ml hora, fica bem mais fácil. Mas sempre falamos em micrograma quilo-hora, certo? Muito bem. Aqui, a dose pode chegar a 1,5 micrograma. Deixamos, você pode aumentar. Aumenta. O paciente fica bom. Opa, agora eu posso evoluir, posso fazer o TRE, posso diminuir gradativamente. Existe uma recomendação que você não reduza mais do que 20% ao dia a dose de dexmedetomidina e vai reduzindo. Falcão, não tenho dexmedetomidina alfa-2 agonista. Eu tenho clonidina, também pode usar clonidina. Doses semelhantes. E tem o padrão da clonidina. Então, quando a dexmedetomidina era muito cara, eu não sei, vocês sabem mais do que o preço, a gente usava clonidina. A gente usa muito clonidina por via sonda. Então, pode usar o haloperidol. Se você usa uma sugestão, já começa por sonda. Se você não puder por A, B ou C, por QRS alargado, por QTC alargado, você vai direto para dexmedetomidina ou clonidina. Respondeu, Maurício? Muito bom, Falcão. Respondeu sim, doutor. Muito obrigado. Isso aí. Eu trabalhava em um hospital de pobre, né? Então eu trabalhava com haloperidol e clonidina. Perfeito. Mas aí depois a Rosa veio trabalhar com a gente, aí é só dexmedetomidina e quetiapina. Então, aí a turma agarrou amor também por essas duas drogas. É mentira, né? Eu uso risperidona. É então, mentira. é quetiapina e Precedex. Aí Precedex para fazer não invasiva, Precedex isso é verdade. para fazer TRE, Precedex porque o sujeito ficou meio nervoso, enfim, aí agarraram amor pelo Precedex. Mas a clonidina, tanto injetável, você pode usar clonidina injetável em bolos, 150 microgramas na veia a cada 4, 6 horas, ou pode usar oral, quer dizer, pelo tubo digestivo, né? O que é sempre muito interessante também. Isso que o Falcão falou é importante, quer dizer, essas drogas, inclusive, quando você consegue um equilíbrio pelo gastrointestinal, é melhor, inclusive. Melhor. Né? Você não oscila tanto doente. Né? É isso aí. Muito bem. O Nicolas, que é o nosso diarista ali,
no Hospital Regional do Litoral Norte, Caraguatatuba, um belo hospital, 40 leitos de UTI, mas, enfim, um belíssimo hospital ali, eles fazem um trabalho bom lá também. Ele está te perguntando se você tem alguma preferência, se você tem alguma especificidade entre risperidona e quetiapina. Ô, Nicolas, é o seguinte, eu queria responder essa tua pergunta mostrando isso aqui. Ó, nós temos o nosso paciente com analgosedação, tá? Então, ou fentanil, ou remfentanil, ou morfina, se você tiver em falta de medicamento, tá? E com analgosedação, em alguns casos, e quando a gente vai planejar retirar a analgosedação, em alguns casos a gente já usa metadona pela sonda, muito bem, quando a gente planeja isso. E sempre fazendo BPS ou cipote, né, para controle da dor. Olha só, se eu usar midazolam como, que agora está em falta, a gente está usando Propofol, aquela mesmo padrão, gente, 0,3 a 3, 0,02 a 1, sempre dose mínima, máxima, e se aumentar a cada 10 quilos. Está aqui bonitinho, eu vou mandar para vocês. Destrocetamina, Marcelo, a gente está usando bastante, viu? Começou a aumentar bastante o uso de cetamina. Mas veja só, respondendo ao Nicolas. Nicolas, no momento que... Isso é tudo protocolado. No momento que a gente percebe que o paciente ele já tirou o bloqueador neuromuscular, porque isso, bloqueador neuromuscular, a gente está usando o rocurônio, nem todo paciente com RAS-5 precisa de rocurônio. Então, a gente, mesmo pronado, a gente vai tirando. Então, a gente faz um plano. O paciente está melhorando, melhorando, melhorando. Olha aqui uma sugestão. Olha aqui embaixo. Se eu estou tirando, estou acordando doente, ele está com um FO2 menor que 60, ele já está melhorando, eu estou com planejamento de ficar só com analgesia, eu posso, dependendo do paciente, fazer isso que o Marcelo falou. Aqui, ó, da clonidina 0,1 a cada 6 horas, dose máxima 1 miligrama por dia. Olha aqui, ó. Eu posso já dar clonidina por sonda. Eu estou tirando a sedação e da clonidina. Ou fazer o que a Rosa falou, ela prefere risperidona. Então, dá 1 miligrama 12 a 12, aumentando 0,5 a cada 3 dias, chegando a 6 miligramas dia. Isso é um ou outro quando você vai desmamar. Isso parece que tem diminuído atenção especial à tiamina. Atenção especial à tiamina. Tem trabalho mostrando deficiência de tiamina na admissão do doente com Covid até em 50%. Então, não é da megadose, mas repor sempre tiamina, que parece que também tem ajudado. Então, ou um ou outro. Então, respondo a você, ou clonidina ou risperidona. Posso fazer, em vez de clonidina, risperidona, posso fazer, eu vou passar para você, a quetiapina pode, lógico, nós não temos. Então, tem gente dando 100 de 12 em 12, eu acho que pode sim. A gente tem feito esse... Qual o prejuízo de se fazer o de primeira geração, fazer o haloperidol, clopromazina, parkinsonismo. Mas aqui não, nessa dose você acompanhando o paciente, não. Muita gente já começa com clonidina. No trauma, eles dão tiamina para todos, 300 miligramas dia no mínimo, e a partir do momento que está tirando sedação, eles já estão fazendo clonidina. Exatamente o que o Marcelo falou. Sem outra droga. Então, eu entendo que se você usa a quetiapina, até porque a quetiapina é mais sedante, você não usa... Isso! Não usa a clonidina. Você não usaria a clonidina. Não uso. Olha só, droga. Entendi. O que a gente está orientando, viu, Rosa? Mas no mundo real, vem paciente transferido aqui para o UTI, o que a gente tem feito todo dia, Marcelo e Rosa? Todo dia, eu não vou mostrar para vocês. A farmácia clínica manda um WhatsApp para um grupo chamado Medicamentos. A gente então, também. eles falam assim,
Atenção, leito 2A do bloco 2 está com dose acima da preconizada do protocolo. Dá para alguém verificar? Então, é feito um huddle para analgosedação e bloqueador naquele paciente, caso a caso. Muito bom. Quando todo mundo está aqui tá dentro do quadrado, se está dentro do quadrado, tudo bem. Se sai do quadradinho, a gente vai lá. Muito bom. Ou você pode tirar os aclidina. Muito. Agora, você está dando uma sugestão boa. Você pode começar quetiapina, ele fica com quetiapina, vai para a enfermaria com quetiapina. Pode ser uma sugestão boa, sim. Pode ser. As nossas farmacêuticas mandam um WhatsApp todo dia de manhã com futurologia. Elas falam assim, se continuar usando desse jeito, o Propofol vai acabar em 5 dias. Mesma coisa. Se continuar usando desse jeito, o midazolam vai durar 7 dias. E assim Marcelo, é que aqui é farmácia clínica. Isso é muito interessante. Em São José, a gente já tem uma colega, Marcelo, isso é uma coisa interessante da gente aproveitar aí da ideia aí do Falcão. Achei muito interessante. Muito usável. Tem mais uma pergunta, Falcão. É de alguém que eu não sei o nome, inclusive que está feliz em te rever, e quer saber alguma coisa sobre a incidência de AVC isquêmico em pacientes jovens com Covid, com menos de 60 anos, AVC isquêmico. Desculpa, Falcão, é o Yamil cubano. Fala, meu amigo. Já. Prazer te ver. Você está onde agora? Eu estou em Taubaté mesmo. Eu UTI aqui, mas eu estou em Caraguá também, com um pezinho com o Nicolas, Marcelo e a Rosa lá. Que bacana. Eu não sabia que era você. Você é o iPhone, né? Eu, iPhone. Mas, enfim, não sei se... Prazer, viu? Fico feliz. Eu vou passar para você, vou te responder isso, tá? A gente responde com dados, né? Eu vou como a gente são muitos dados, mas vamos ver esse trabalho aqui, essa revisão, tá? Essa revisão de um grupo de brasileiros que fizeram uma revisão sistemática da complicação neurológica. Eles encontraram doença cerebrovascular chegando a 6%. Nossa. Aqui, ó, maioria isquêmico, raro hemorrágico. Está vendo aqui? O outro dado que eu vou te mostrar também, aqui, ó, nesse outro trabalho também, esse clássico de Estrasburgo, o que ele encontrou? Está vendo aqui, ó, de sinais neurológicos em 84% dos pacientes, mas acidente vascular isquêmico, ele encontrou, desse grupo avaliado que fez ressonância, ele encontrou em 23. Porque nem todos fazem ressonância, é muito difícil. Mas tem um grupo não diagnosticado. Aqui, ó, doença cerebrovascular, 19%. A maioria é isquêmico. A maioria é isquêmico. E estamos falando de acidentes vasculares enormes, de hemisféricos, biemisféricos, bifrontais, de pacientes com 50 anos, com 40 anos. É algo que realmente é até difícil de acreditar, pacientes jovens demais com AVCs que a gente não explica. Olha, nós tivemos um colega em São Paulo que ele teve um AVC, recuperou do AVC, foi anticoagulado por causa do AVC, ficou bem. 7 dias depois começou a ter febre, começou a cair saturação, PCR positivo. 7 dias depois. O timeline dele foi... Então, lembra, como que você faz? Isso é que é interessante. Pensar na possibilidade. Você tem que pensar na possibilidade. O doente que não acorda ou está parético, vai para tomo. Mas, meu amigo, você vai entregar para a família um esclarecimento do problema do doente, que é esperado um AVC isquêmico. É esperado. Queria agradecer e dizer que você é sempre bem-vindo. Muito obrigada, Falcão. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rosa, porque quando convida tem que confiar na pessoa, né, Rosa? Então, pela confiança. Muito obrigado a todos.
Agradecer também a Elga Lima, que nos ajuda lá de Salvador, a divulgação de comunicação do Rio de Janeiro, o Kennedy aqui de São Paulo. E muito obrigado a todos. Até a próxima.